Olá, hoje trago uma novidade, um mapa de uma configuração maravilhosa, que é a descida do amor, da sabedoria, da harmonia para a Terra. Isso vai acontecer ou acontecerá no dia 15 de novembro de 2025, às 6h30 da manhã, para São Paulo. Então, esse vídeo é uma informação, uma preparação. Eu já venho falando de muitos aspectos interessantes, e aí vai se constelar, vai se culminar dia 15 de novembro. É interessante a gente refletir sobre algumas datas, principalmente para o Brasil. Nós tivemos aí a Lua nova, que tivemos a eclipse solar, também tivemos anteriormente em Virgem a eclipse lunar. Ainda estamos sobre os auspícios dessas lunações, e nós estamos nos preparando para essa chegada dessa energia maravilhosa no centro da Terra, e principalmente esse mapa é para São Paulo, para o Brasil. O ascendente, ele acontece em Sagitário. Sagitário é um signo amplo, de um conhecimento superior, de um conhecimento refinado, de conhecimentos diferentes, exóticos, de pesquisa, da universidade, da filosofia, da utopia, da das buscas de novos paradigmas, das buscas de novas ideias, a física quântica. Então, estão aí todos os estudos inovadores, transformadores, e que vêm trazer mais, vamos dizer assim, consistência e uma qualidade de vida. E o mais importante é a ampliação da consciência e a evolução humana. Então, Sagitário é um signo amplo. Está aqui em Sagitário Marte e Mercúrio na 12ª casa. Marte está quase em conjunção com o ascendente, então isso tem um impulso. Mas Marte, em Sagitário, ele é um diplomata, é um gentleman, ele é o princípio masculino mais aprimorado, é a oitava superior, né? Então, esse princípio masculino, principalmente, ele já vem a gente já vem falando sobre isso, de se trabalhar, de ampliar essa consciência, para que ele traga aí uma transformação nas posturas humanas, né? Nas ações, nos impulsos, e que eles possam estar aí manifestando o seu melhor, da melhor forma possível, para que nós tenhamos aí uma qualidade de vida, um bem-estar para todos, né? Então, aqui temos aqui também Sol, Mercúrio, né? Falar ainda do Mercúrio em Sagitário. Mercúrio em Sagitário, é, do ponto de vista da personalidade, ele não está na sua fluência, mas do ponto de vista da alma, ele tem uma conexão muito profunda com o Sagitário, e também como ele é essa própria estrela, né? O que está em cima está embaixo, o que está dentro está fora, ele representa todos esses conhecimentos, e Mercúrio navega em todos os mundos, desde do submundo até o alto, é, mais sutil, mais sublime, de uma energia superior, que é uma energia amorosa, que é uma luz brilhante. Então, nós temos aqui um desenho de um grande hexágono, 6 pontas,
duas grandes estrelas ou dois grandes trígonos que formam uma estrela, e temos também aqui outros triângulos, outros trígonos também, porque temos Marte, Mercúrio fazendo Sol, então fazendo esses aspectos. Nós temos aqui uma pipa que é bem clara, né, para a Lua. Na verdade, nós temos 6 pipas, porque nós temos para a Lua, para Júpiter, Urano, né? Ah, Saturno e Netuno, aqui na quarta casa, na terceira casa para Plutão e na 12ª casa para Mercúrio e Marte, né? Nós temos também 3 envelopes, né? Envelope místico, e que ele traz sextis e trígonos. Então, ele traz recados de bênção, ele traz recados de amor, sabedoria, de harmonia, de graça, né, de generosidade. Nós temos aqui um outro retângulo místico, né, que ele vai aqui e fecha, e temos um outro aqui na horizontal também. Então, temos 3. E além desses aspectos, quando temos pipas e temos retângulo místico, nós temos envelopes abertos que trazem os recados. Então, a Lua também tem um envelope aberto para a Lua, para Júpiter, para Urano, para Saturno, Netuno e para Mercúrio e Marte, né? E temos aqui um quase aberto envelope para o Sol, né? Então, é um momento muito rico que nós devemos nos preparar. Para as pessoas que querem evolução, que querem integrar a sua sombra, este é o momento de lucidez para poder receber todos esses influxos que o cosmos vai nos enviar dia 15 de novembro. Então, nós temos aqui o Sol em Escorpião. O Sol em Escorpião, ele traz uma busca de um mergulho interno, né? De olhar para a sua sombra, e junto do Sol aqui temos a Lilith. Então, isso favorece trazer essa sombra para nossa consciência. As sombras são vários aspectos, são aqueles conteúdos que nós negamos, são aquele conteúdos que nós não aceitamos, que nós reprimimos, aquilo que nós vemos no outro e não aceitamos em nós. Então, à medida que nós não gostamos algo em alguém e digo assim, não vou em tal lugar porque aquela pessoa está, não gosto dessa pessoa. Ali existe uma grande projeção, e principalmente uma projeção de sombra. Então, à medida que nós reconhecemos essa sombra dentro de nós, aquele conteúdo, aquele aspecto integramos, aquela pessoa deixa de nos incomodar. Então, esse é um aspecto muito importante, muito interessante para ser transmutado. Então, o homem comum, ele vai em busca da sua alma quando ele integra a sua sombra, porque ele desce nas suas profundezas. E aqui o Sol está fazendo um belo trígono com Júpiter na 8ª casa, na casa de Escorpião. No signo de Câncer, Júpiter está retrógrado. Júpiter retrógrado, ele também faz uma reflexão sobre a sua expansão, sobre a sua generosidade. Então, se temos que transformar a expansão, nós temos que observar os nossos excessos. E que excessos são esses? Aqueles excessos cometidos pelas nossas raízes ancestrais, né, pelos povos originários, os excessos cometidos na raiz da própria família, da mãe, do feminino, né? E a 8ª casa também podemos falar dos excessos
da sexualidade, do poder, do legado, da hereditariedade, das heranças, de que esses excessos devem ter a sua justa medida. Porque a partir do momento que nós temos a justa medida, nós temos também uma redistribuição tanto do aspecto material e quanto do aspecto energético, mental, psicológico, espiritual, emocional. Então, em Câncer, nós também podemos dizer que Câncer é a raiz, é a base, então ela traz aí uma inteligência da própria natureza e ela manifesta os influxos da natureza, porque um pedacinho de terra a gente percebe que tem às vezes plantas diferentes e as mesmas plantas em várias versões, né? Se nós falarmos das flores, já que estamos na primavera, você tem uma flor branca, rosa, vermelha, né? Da mesma espécie, no mesmo terreno. Então, existe aí uma vibração, um mistério que faz essa peculiaridade, essa beleza da natureza. Então, nós temos que olhar para isso também. E à medida do possível que nós possamos ter essa consciência, essa transformação, nós vemos aqui que Júpiter também faz aqui um sextil com Urano. Urano também tem essa afinidade, está na sexta casa, então à medida que nós temos a justa medida, né, nós podemos transformar os excessos com a justa medida, o nosso cotidiano pode ser amplo, né? Ele pode ser mágico, ele pode ser leve, ele pode ser transformador. Júpiter, fazendo aqui, eu estava falando do trígono, né? Com Netuno e Saturno em Peixes, na quarta casa, com a cabeça de dragão. Então, nós temos que olhar para a cabeça de dragão, que ela nos indica o caminho. Então, o caminho é Peixes, é a totalidade, é a integração, é a humanidade, é também o amor incondicional, né? É essa integração de todos os reinos, de toda a natureza. Saturno é aquele planeta que traz a estrutura, que traz um fundamento, que traz um alicerce, que traz uma solidez, uma inteligência. E Netuno é mais volátil, mais amplo, mais espiritual, mais emocional, representa o amor universal, o amor incondicional. Então, nós temos duas energias que estão aí retrógradas, finalizando o seu ciclo, plasmando a sua missão, o seu recado, que tenhamos estrutura, consciência, inteligência, mas com um conhecimento superior, que é do amor, da espiritualidade, né? Hoje a física quântica mostra que o campo eletromagnético, o ar que nós respiramos, a qualidade de vida que nós temos, o que vibra no nosso entorno, internamente e no nosso entorno, modifica as nossas células. E hoje também se estão provando que, à medida que o ambiente é saudável, amoroso, tranquilo, acolhedor, as células curam, tudo se cura. Então, é nessa vertente, é nesse paradigma que temos que caminhar, né, dentro de uma frequência amorosa e de um bem-estar. E aqui fechando o trígono com o Sol, né, o Saturno e Netuno. O Sol na 12ª casa, com Netuno, também traz aí uma amorosidade, um amor, uma sabedoria, uma generosidade, o calor do sol, de uma expansividade para que as pessoas possam olhar para a sua sombra, transformar, ter um alicerce, ter estrutura para viver aí a beleza da vida,
para poder receber esse presente do cosmos para nós. Muito bem. Então, falando ainda desses triângulos, vou falar aqui de Mercúrio e Marte, que é a comunicação, que é uma comunicação mais harmoniosa, que é um conhecimento mais edificante, que traz instruções, que traz ampliação de consciência. E como eu falei também desse Marte, o Marte, ele aí está no impulso a favor da vida, ele está aí buscando o melhor com persistência, porque em Sagitário ele é o conhecimento, né? Ele impera a vontade dele para trazer o melhor e que seja para todos. Então, concluindo esse triângulo, nós temos aqui um outro triângulo da Lua, a Lua na 10ª casa, quase cúspide da 11ª casa, aos 29 graus. A Lua representa aqui o feminino. A Lua em Virgem, ela traz um aspecto mais sutil de pureza. Então, do ponto de vista da personalidade, a Lua está representante das massas, do povo, da ancestralidade, do feminino, da mãe, da maternidade, mas do ponto de vista da alma, ela representa essa pureza, ela representa Maria, a mãe de Cristo. Então, à medida que nós nos transformemos, nós podemos acessar também essa pureza, essa integração. E aqui a gente percebe que a Lua está atendendo a 10ª casa, que é a casa de Capricórnio, que é uma casa de estratégia, de evolução, de olhar para o futuro, e também na 11ª casa, que é uma casa de grupo, de consciência grupal, de o cuidado que se tem, né, as instituições que cuidam do povo, o cuidado que se deve ter nessa compreensão maior. Então, esses aspectos aqui, e a Lua tem uma relação com a 11ª casa muito profunda, né, em termos de massa, de reuniões de pessoas, de trazer o melhor para essas pessoas. Então, tem uma vertente aqui muito profunda, muito sutil, e ao mesmo tempo muito fina e muito forte, né? Porque o amor, a beleza, a energia pura, ela é forte, ela é leve, mas ela é forte e traz sustentabilidade em todos os sentidos. E aqui então nós estamos falando, né, que falamos do triângulo, que é o corpo da pipa, estamos falando aqui da parte superior da pipa, que aponta para a Lua, que também a Lua faz um sextil com Urano e que está aí, né, nessas transformações dos excessos e que após as transformações nós podemos também entender que Júpiter é a graça, é a generosidade, é o amor e sabedoria. Então aqui nós estamos fechando a pipa. E tem um aspecto também de Júpiter muito interessante, que ele tem uma afinidade, porque ele é da expansão, ele é da totalidade com Aquário, com a 11ª casa. Então, eles estão intimamente relacionados e de uma forma fluida, né, entre sextil e trígonos. Então, é a beleza, é a graça. E no eixo dessa pipa, nós temos aqui Lua, Saturno e Netuno em oposição. Quer dizer, para a humanidade se destacar, para a humanidade crescer, evoluir, ou o povo precisa de alicerce e precisa de valores. E esses valores são de Netuno. Né? Netuno já entrou em Áries, voltou para Peixes, terminou lá os seus processos e vai depois caminhar para o ano para Áries, trazendo aí a espiritualidade, essa compreensão
de algo maior, sutil, energético, que podemos chamar de natureza. E não, para quem não gosta, vamos assim, de falar das religiões, dos dogmas, não tem problema, não é a necessidade, basta perceber que tem que ter uma energia livre, uma energia pura para integrar e agir nessa frequência. Não precisa dar nome. O que é importante é ser essa energia leve, solta, livre e amorosa, né? Bem, falando dessa pipa, vamos falar agora do envelope que abre lá para a Lua. Então, nós temos aqui o envelope, o Sol, Júpiter, Urano, Plutão e aqui fechando, não necessariamente o Sol, né? Mas aqui fechando Mercúrio e Marte. É que essas informações e a energia que emana, né, dessas imagens, elas vibram e às vezes dão uma diferenciação, né? Então, esse retângulo, ele está nos pedindo para que tenhamos uma comunicação adequada, uma postura adequada, né? Que refletimos sobre as mudanças, as transformações, os nossos excessos e aquilo que nós podemos contribuir para si e para o universo. Que à medida que nós reduzimos, né, consumos também, ou destruindo menos a natureza, menos é mais. Então, nós podemos ter mais e dividir o que se sobra, o excedente, né? E Júpiter fazendo esse sextil com Urano. Urano traz aqui uma inovação, ele traz os novos valores, o conhecimento superior, então ele plasma. Só que Urano tem uma capacidade eletromagnética, ele é magnético, ele tem um ímã, então ele traz o conhecimento quase que nessa atração, quase não, é nessa atração, e que nós podemos mudar o foco, mudar o pensamento, como se muda um canal, como você muda um canal na internet ou na televisão. Então, você mudou o canal, você saiu daquela frequência, você já está vendo, se conectando com outras coisas. Então, isso muda tudo. Então, nós temos essa capacidade de fazer essa mudança, e essa mudança é rápida, essa mudança é leve, essa mudança é alegre e é possível de uma forma tranquila, pura, leve, solta, né? E trazer isso de um conhecimento e também ampliação da consciência, porque Urano é uma oitava superior. Temos também aqui, né, o trígono com Plutão, Plutão na terceira casa, trazendo os novos valores de Aquário. Ele tem a vontade e o poder de manifestar a sua transformação e regenerar aí aqueles padrões distorcidos, né, da humanidade. E Plutão em Aquário, ele traz o paradigma da liberdade, da fraternidade, igualdade para todos, a universalidade. Então, é um momento muito interessante, é um momento muito rico e oportuno de se estar fazendo essas conexões, né? De trazendo esses conhecimentos e podendo ser aplicado, vivenciado a cada instante. E Plutão fazendo esse sextil com Marte e Mercúrio, ele traz aqui essa comunicação,
esses novos valores, essas novas aprendizagens que deve ser imprimida, assinada na Terra toda, né? Isso é universal na humanidade. E fechando aqui o retângulo místico, a gente tem essa conexão que também faz parte do trígono da comunicação com Júpiter e apontando para a Lua. Então, qual é o recado para a Lua, para a humanidade? Então, à medida que nós transformamos, aplicamos, aprendemos as transformações, comunicamos, agindo, então há um fluxo para a humanidade, para as memórias, né? Nós podemos transformar essas memórias do passado, a forma de ver, e ter um valor, né? Uma organização e descartar do velho, né, da velha forma para uma nova forma para caminhar para a evolução. Temos aqui também o Júpiter, né? Basicamente, para não ficar tão repetida, eu vou trazer mais os recados e apontar aí as configurações. Então, nós temos aqui em Júpiter o sextil com a Lua e Urano, quer dizer, o cotidiano. À medida que nós temos uma meta, nós temos um objetivo dessa evolução, nós temos que transformar e aplicar, né? E Urano vem para Plutão e Plutão está fechando aí com a Lua, né? Nesse paradigma. E desculpa, Júpiter no eixo de oposição está a Plutão. Então, Júpiter ele e Plutão têm um aspecto de transformação também, né? Plutão quer transformar, o Júpiter está na casa de Plutão, da transformação, então aí há um olhar de 180 graus. E esse olhar de 180 graus, ele é para a gente olhar para os opostos e integrar. O Jung, toda a teoria do Jung é pela união dos opostos, porque quando nós temos os dois lados, né, nós unimos esses lados, nós temos um terceiro ponto, que é um ponto criativo. E esse ponto criativo nós devemos integrar. Então, é esse o trabalho da oposição, né? Não é competição. E um outro paradigma também de peixes, né, lembrando disso, é a colaboração, é a cooperação, é trabalhar em rede, né, porque a natureza trabalha em rede. Né? As árvores hoje nós sabemos que uma ajuda a outra a sobreviver através das raízes, na troca de alimentação e de água. Então, o ser humano também pode usar o seu potencial superior de uma forma mais auspiciosa, mais edificante. Bem, então nós temos também aqui o retângulo místico para Júpiter, que é Lua, Urano, Saturno, Netuno, né? E Mercúrio, Marte e Lua. Então, essa sustentação do novo, da inovação, da estrutura, dessa colaboração, dessa integração com a natureza, com a totalidade, se comunicando, se aplicando e levando a evolução para a Lua, né? Levando essa visão estratégica para ser valorizada. E aí, o recado de Júpiter é refletirmos sobre os excessos, principalmente os excessos do passado retrógrado. Né? Nós temos muitos planetas retrógrados, nós temos aqui Júpiter, Urano, Saturno, Netuno, Mercúrio retrógrado. Né? E Plutão já está direto. E o retrógrado é uma reflexão, é uma revisão,
né, no que aconteceu para poder ir para frente. Então, esses são momentos bastante ricos e auspiciosos. E aspectos também que nós podemos ficar atentos, né? Ainda estamos em Libra e vamos aí depois percorrer a Escorpião, mas uma preparação, né? Nós podemos nos adiantar para poder viver esse momento de uma forma plena. Aqui também nós podemos caminhar para Urano, né? Temos aqui uma pipa, né? Que complementa aqui, vai para Júpiter e vem para cá, que é uma rede, está sendo tecido, né? Para Netuno e Saturno. E vai funilar tanto no Sol, né? Quanto vai fechar o trígono no Sol, quanto vai também ter outros trígonos em Mercúrio e Marte. Então, nós observamos que tem muitos aspectos conectados a Urano, e Urano trazendo esse conhecimento superior, ele deve trabalhar aí com essa autoconsciência do Sol, a autenticidade do Sol, esse eu sou, essa busca dessa encontrar a nossa natureza, a nossa alma, né? Integrando a sombra com a Lilith. E essa comunicação que Mercúrio representa, uma comunicação também harmoniosa, ele tenta harmoniar os conflitos das diferentes informações de um conhecimento primevo e de um conhecimento superior de Urano. E Marte traz esse impulso, vamos dizer assim, de consciência, de diplomacia, porque nós sabemos que a aprendizagem, a qualidade do trabalho dentro de um ambiente tranquilo, acolhedor, né? Alegre, porém responsável, né? E com respeito, com dignidade. E também podemos falar das corretas relações humanas. Isso é importantíssimo, né? Falando aqui também das corretas relações humanas, lembrando aqui de Vênus, que está em Escorpião, ela tem uma profundidade, porque ela trabalha as corretas relações humanas, ela trabalha com o conhecimento concreto, com a beleza, com a harmonia, e ela faz aqui um ajuste, um desafio com Plutão. Então, esses novos valores que estão sendo comunicados ainda estão trazendo aí necessidades de ajustes nas relações, não só nas relações, nos relacionamentos, mas também Vênus rege Touro, então nós podemos falar em termos de recursos e valores, tanto materiais quanto espiritual, psicológico, mental, cultural, e que nós precisamos também dessa cultura. Lembrando que Sagitário também ele representa aí a cultura, né? As diferentes culturas. Então, o povo, vamos dizer assim, o país que trabalha a educação, a arte, os diferentes tipos de arte, isso estimula essa conexão, estimula a intuição, porque o artista ele é aquele que traz um conhecimento, ele consegue captar a informação que está, vamos dizer assim, disposta aí no campo eletromagnético, ou exposta, né? À disposição e exposta, mas precisa de ter, vamos dizer assim, os aparelhos de sutileza da percepção, os órgãos dos sentidos afinados para captar essas informações aí preciosas. Então, voltando aqui em Urano, né, ele traz essa esse conjunto de informações para aplicar no cotidiano. E a Lua, né, Júpiter,
Netuno, Saturno, né, fazendo um sextil com Plutão e fechando na Lua. Então, aqui nós temos o envelope. Então, o envelope é trazer esses novos valores da liberdade, da fraternidade, da igualdade para todos e aplicando no cotidiano. Urano representa essas frases, porque Urano é regente de Aquário. Então, o conhecimento é para todos, é como a internet. Né? Nós também falamos na astrologia que é um exemplo da manifestação uraniana, é é o computador, é a internet, porque é rápido, é em tempo real. Então, talvez falando nessa linguagem fica mais fácil de vocês compreenderem. Ah, agora aqui, né, vindo aqui o oposto à Lua, nós temos aqui essa pipa que também está voltada por esse grande triângulo que nós já falamos. Então, vamos, também falamos da cabeça aqui, né, da pipa, da parte superior da pipa, e essa oposição. Então, vamos dizer assim, que uma árvore para crescer, para ter evolução, precisa de ter estrutura, precisa de ter alicerce, o Saturno aí. E Netuno também precisa de valores, valores incondicionais, um amor incondicional, um amor universal. E temos que saber qual é o caminho. Se nós sabemos aí o caminho da totalidade dessa integração, então nós podemos ir mais longe. E aqui também nós temos, né, a pipa e temos o envelope, que é Plutão, né, Mercúrio e Marte se comunicando com Júpiter, com Urano e fechando aqui em Plutão. Então, mais uma vez, né, as transformações, a justa medida, a aplicação do cotidiano, que nós percebemos que é fluido, é rápido, nós podemos nos integrar nesse universo com a nossa identidade, com nossas características, mas ter esse sentimento de pertencimento, né? Então, Saturno vai abrir aqui, mandar o recado que estão fechando, vamos dizer assim, o ciclo de 2 anos de em peixes e também de 30 anos do ciclo inteiro que ele deu a volta. Então, são revisões maiores, né? E Netuno está fazendo essa revisão de 164 anos. Então, são valores enraizados, abusos, né, de excessos de Júpiter aí transformando esses excessos de poder, de sexualidade do passado para poder ir para a frente. Então, Plutão está fazendo, esse é um outro lado da pipa, né, que temos aqui com Plutão, sextil Netuno e Júpiter, fazendo trígono, né, com Júpiter, fechando aqui tanto com o Sol quanto com Mercúrio e Marte, e fazendo aqui esse sextil. Então, essa pipa, essa oposição, como eu já falei, para não ficar tão repetitivo e tão longo o vídeo, né, porque são muitas informações, Júpiter e Plutão estão aí trabalhando as transformações e sempre em prol da humanidade, sempre em prol de uma distribuição de energia, de alimento, de qualidade, de conhecimento para todos. Então, Plutão tem essa força de transformação, de regenerar, né, essa visão maior e mais ampla, o maior bem para o maior número de pessoas.
E aqui ele faz um envelope, né, com esse trígono de Netuno, Saturno, e que é um envelope, aí a gente pode falar que aqui tem 4 trígonos, né? Sol, Lilith, Mercúrio e Marte. Então, aqui nós temos informações que vêm do inconsciente, das emoções, né? De um ciclo, de um passado, de uma sombra, que vão ampliando e tecendo informações e ampliando ao mesmo tempo a nossa consciência para poder abarcar o maior no menor, né? Então, esse é um movimento desse retângulo místico. E aqui, para finalizar, nós estamos tendo um outro retângulo místico, né, de Lua, Júpiter, Netuno e Saturno, as estruturas Plutão e Lua para Mercúrio e Marte. Então, esse fluxo de um recado, né, para essa aprendizagem, para esse conhecimento que deve ser de amor e sabedoria, que deve harmonizar os conflitos com persistência. E também tem a pipa e o envelope. Então, eles estão entrelaçados, eles estão mostrando caminhos, né? É a figura geométrica sagrada, é uma figura de, de um conhecimento superior, de uma energia maior, plasmando para a Terra. Então, é esse meu recado. Eu volto a falar mais sobre esse mapa próximo ao dia 15, para a gente reverenciar, honrar, comemorar e agradecer e dizer que estamos prontos e abertos para receber toda essa energia auspiciosa, amorosa, harmoniosa que o cosmos está transmitindo para nós e estará transmitindo para a humanidade, para a Terra. Eu solicito que vocês deixem seus comentários, que vocês deem seu like, compartilhem com as pessoas para se preparar para essa graça. E deixo aqui meu beijo de luz para todos vocês, um beijo de luz para a humanidade, um forte abraço fraterno e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.